Estaríamos vivenciando o final dos tempos? Todo cristão sente a necessidade de dar testemunho de sua fé, e esta é a finalidade dos modestos vídeos que apresento, embora leigo. Tendo passado por várias denominações, não ouvi as palavras as quais necessitava ouvir, e não assisti uma só aula de escola bíblica. Mas Deus, em sua misericórdia, estendida a todos nós, fez uma das pessoas que havia me procurado quando trabalhava no Serviço Público de Saúde presentear-me com uma coleção de livros, a Bíblia, que transformou a minha vida. Olho à minha volta e vejo pessoas cada vez mais ansiosas, cada vez mais vazias, sem respeito pela palavra de Deus, classificando-a como besteira. Vejo pessoas de um lado para o outro buscando anestesiar-se, fugir de sua própria consciência, entregando-se por noites inteiras a bebedices, ocupando-se com futilidades, sendo arrastadas pela avalanche de enganos e falsas luzes do mundo. A maioria não leu uma palavra sequer da Bíblia, nem suporta ouvir falar sobre ela. Não a conhecendo, já se postam como acirrados críticos, conforme a tendência do mundo atual. Vejo que tudo se apresenta tal qual descrito nesse livro, o mais publicado, mas também combatido pelo mundo. No entanto, detendo-me apenas nesses poucos aspectos, observo que tudo isso e muito mais encontra-se predito em todo esse livro, o qual aponta para Cristo, em um relato harmônico, em meio à diversidade, produzido por 40 homens, inspirados por Deus, em um período de aproximadamente 1600 anos. Estaríamos nos tempos do fim, quando pregadores ao redor do mundo nos alertam para esta realidade? Buscando a resposta para essa questão, levantada de tempos em tempos, equivocadamente por muitos, e por isso mesmo não puderam retratar a realidade. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, está escrito: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é uma primeira profecia a respeito daquele que é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que criou todo o universo e que somente Ele o restaurará conforme o criou. Observo, ao ler o livro de Êxodo, capítulo 33, versículos 1 a 11, um espelho da situação a qual vivemos. Aqui é relatado o encontro de Moisés com o Eterno, ao subir ao Monte Sinai e passar 40 dias e 40 noites ouvindo o Criador. Por permanecer todo esse tempo no monte, os judeus o tomaram como morto e imaginaram que Deus os havia abandonado. Logo dirigiram-se a Arão, pressionando-o para que lhes fizesse um bezerro de ouro para ser o seu Deus. Diante disso, acendeu-se a ira do Criador e Moisés, prefigurando Cristo, intercede pelo seu povo. O bezerro de ouro já expõe a idolatria que caracterizaria o mundo após a queda do primeiro homem. Tal qual descrito nessa passagem bíblica, o mundo já não crê na volta do Messias. E por incrível que possa parecer, muitos que se apresentam como cristãos e seus líderes. Quando Moisés fala dizendo que os que são de Deus se colocam ao seu lado, chegando-se a eles os levitas, ele lhes diz que tomem suas espadas e matem todos à sua volta, sendo executadas cerca de 3.000 pessoas, mostrando a aplicação da justiça divina, a qual jamais pode deixar de ser cumprida,
deixando claro que o salário do pecado é a morte. Afastando-se da palavra de Deus, a humanidade entrega-se às fábulas, às vãs filosofias. Em Daniel capítulo 2, versículos 31 a 35, Daniel interpreta o sonho do imperador babilônico Nabucodonosor, revelando que ele sonhara com a grande estátua, a qual tinha a cabeça de ouro, representando a própria Babilônia, o peito de prata, figurando a Medo-Pérsia, o ventre de bronze, relacionando-se à Grécia, as pernas de ferro, retratando o mais longo império que sucederia a Babilônia, em suas partes oriental e ocidental, o Império Romano. E, finalmente, os pés, constituídos de barro e ferro, que se referem aos atuais países europeus, uns fortes, outros fracos, que, a despeito de sucessivas tentativas, jamais conservam a união entre si, como o ferro que não se mistura com o barro. E temos um exemplo dessa realidade quando os países começam a deixar a União Europeia, a última tentativa de união entre eles. Esta estátua também nos mostra a decadência dos sucessivos impérios que viriam após a Babilônia, pelos materiais que compõem a estátua, progressivamente menos valiosos. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 a 4, temos: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Isto nos mostra com exatidão a situação da igreja corrompida, que por achar que o Senhor Jesus tarda em voltar, entregou-se às fábulas e vãs filosofias, como a teologia da prosperidade. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 a 4, lemos: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Haveria algo diferente da realidade que vivenciamos? Em Mateus 24, versículo 7, lemos: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Não estaríamos presenciando esses fatos? Em Mateus 24, versículo 24, podemos ler, ou melhor, em Mateus capítulo 24, versículo 24, está escrito: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Não vemos em vários lugares falsos cristos afirmando ser o Messias? Em Lucas, capítulo 21, versículo 11, haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Não presenciamos catástrofes sucessivas em nossa época, guerras em diferentes locais do planeta? Não foram vistas luas de sangue, sinais do céu, como o alinhamento dos astros em relação às constelações de Virgem e Leão, tal qual escrito em Apocalipse, capítulo 12, versículo 1, onde Júpiter, astro-rei, passa 9 meses no ventre da Virgem? Viu-se grande sinal no céu, a mulher, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, está escrito: sabe, porém, isto, nos últimos dias
Sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Foge também destes. Concluo com Mateus 16, versículos 1 a 3. Aproximando-se os fariseus e saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Convido você a procurar na Bíblia inúmeras outras passagens que se referem ao tempo no qual vivemos, quando o mundo caminha para um governo único, uma moeda única e uma só religião, o satanismo. Convido você também a assistir, se ainda não o fez, vídeos sobre a inauguração do túnel de São Gotardo, da mesma forma, outro, entre inúmeros, como perseguição aos cristãos na Índia, Irã e Costa do Marfim, onde cristãos são submetidos a inenarráveis sofrimentos, dando suas vidas sem um gemido sequer, para não negarem sua fé naquele que é o único nome pelo qual devamos ser salvos.